renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o mundo nas ruas sorrir e a roseira de novo sorrir, eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou cantar. Quando os muros que cercam os jardins destruídos, então os jasmins vão perfumar. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar gente a certeza de irmãos, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar gente a certeza do irmãos, reinado do povo. Quando as armas da destruição destruídas em cada nação, eu vou sonhar e o decreto que encerra a opressão, assinado só no coração, vai triunfar. Quando a voz da verdade se ouvir e a mentira não mais existir, será enfim tempo novo de eterna justiça. Sem mais ódio, sem sangue ou cobiça, vai ser assim. Lai, ala, lai, ala. Lai, ala, lai, ala, lai, ala, lai, ala. E aquele dia de chegada em nosso chão, com meu povo celebrar a alvorada, minha gente libertada, lutar não foi em vão. Hoje é dia 17 de outubro de 2021, aqui detrás da câmara, o Frei Gilvan Luiz Moreira, do CEBI. Estamos aqui em Ribeirão das Neves, numa casa do CEBI, que é o Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, uma casa de formação. Estamos terminando aqui 2 dias e meio de formação sobre o livro de Josué na Bíblia, que será o assunto do mês da Bíblia de 2022. E foi o Wildo Bongás, que é biblista, gaúcho, a quem nós já agradecemos aqui. Wildo, muito obrigado por você ter saído lá do Rio Grande do Sul e vindo aqui para Minas Gerais, aqui pertinho de Belo Horizonte, para nos ajudar no aprofundamento bíblico aqui desse livro tão importante que é o livro de Josué. E lembrando também que nós estamos celebrando 40 anos da Marilda, casamento com o Alemar, né, Marilda? Isso mesmo, Gilvande, 40 anos de matrimônio, eu e Alemar. Que beleza, parabéns, viu, Alemar? Mil felicidade para nós, né? Então, inicialmente, Hildo, desde sexta-feira à noite, né, a gente aqui se debruçando para entender nas linhas, nas entrelinhas e por trás das palavras o texto do livro de Josué. Quais são as principais chaves de leitura você acha que pode iluminar, fortalecer a caminhada das comunidades no Brasil, que em 2022 terá o livro de Josué como mês da Bíblia? Eu vou aproveitar a síntese que o pastor Carlos Dré faz num dos artigos que ele escreveu sobre Josué, e ele coloca 3 chaves, entre tantas outras, que se destacam. Indo na ordem como estão no livro de Josué, eu vou começar pela chave de leitura que está no capítulo 2, que narra a história
da mulher prostituída dentro da cidade, a Raabe. E ela representa os pobres e os pobres mais marginalizados na cidade, que revelam, por um lado, a luta das mulheres, por outro lado, a luta dos pobres da cidade como um todo, que também são oprimidos pela cidade, ou pelos que moram na cidade, e que se alia aos hebreus e hebreias que vêm do Egito, protege eles, faz uma aliança com eles, para juntos enfrentarem o poder da cidade e derrubar a cidade e seu rei como opressores, né, do povo, tanto dos povos da cidade como do campo, né? E então esta é a primeira chave de leitura. O livro de Josué descreve a luta do povo pobre, do campo especialmente, e também das estepes, né, dos desertos, onde os pastores seminômades viviam, que também se associaram nesse processo de construção de uma sociedade justa e fraterna, derrotando os reis e suas cidades que oprimiam e viviam às custas dos povos, seja do campo como da cidade. A segunda chave seria no capítulo 12, onde faz a síntese, né, do enfrentamento com esse poder. Esta síntese mostra que o enfrentamento não é de um povo contra outro. Acho que é importante termos isso presente. Mas é o enfrentamento da cidade e dos reis da cidade que oprimem a grande maioria do povo, que são os pobres. Então, a segunda chave de leitura é isso. A guerra santa, como se entendia na época, né? Deus lutando nas lutas do povo pobre contra as divindades manipuladas pelos poderosos para, em nome das divindades, oprimir os pobres. Essa guerra, ela é uma guerra de luta por justiça, por liberdade, por libertação da terra que era oprimida pelos poderosos da cidade na época. E eles então lutam pela libertação da terra para reparti-la entre os povos. A terceira chave de leitura, então, é o restante do livro de Josué, do capítulo 13 em diante. Então, uma vez a terra libertada dos que a oprimem e exploram os que nela trabalham, a terra é repartida de acordo com a necessidade entre os clãs, as tribos, para que o povo, antes oprimido, agora possa viver livre e viver da produção na terra, se organizando sem rei, de uma forma alternativa, em clãs, que são as grandes famílias, e em clãs associados em tribos. E fazem então, no final, no capítulo 24, uma aliança de fidelidade a esse projeto e ao Deus que está com eles na luta por esse projeto, que é o Deus do Êxodo, contra os ídolos da cidade que manipulam as divindades para oprimir. Pacto nessa aliança, eles resgatam os elementos populares da religião popular, como o santuário no carvalho, como o altar de pedras, ou uma pedra como testemunho, que são elementos da religião popular, não centralizando num templo, numa cidade, mas isso no meio dos clãs e das tribos. Nesse sentido, Josué é um desafio para hoje libertarmos a terra das mãos dos latifundiários ou dos poderes que a oprimem e exploram quem trabalha no campo, ou não deixam os pobres ter acesso. Então, derrubar as muralhas, além das muralhas que hoje defendem os latifúndios, temos tantas outras muralhas a serem enfrentadas para destruí-las e construirmos mais vida, mais liberdade, mais justiça, mais paz. Ô Hildo, mas o livro de Josué, se ele for lido ao pé da letra, de forma fundamentalista, tem gente que diz assim, que acha que a Bíblia não precisa nem ser interpretada, basta ler e colocar em prática. O livro de Josué pode justificar matar em nome de Deus? Uma espécie de guerra santa, uma matança indiscriminada? Como entender esses textos que estão no livro de Josué, que faz referência, assim, à primeira vista, a muitas matanças em nome de Deus? Bem, aí tem várias coisas, né, Giovanni?
quando que entram nessa questão. Na antiguidade, todas as guerras eram entendidas dentro do conceito de guerra santa, ou seja, a vida é um todo e não tem como separar religião, fé, Deus da vida. Deus age na vida e então as guerras eram entendidas como guerras entre as divindades, né? Então quem vencia a guerra tinha o Deus mais forte e derrotava os deuses dos vencidos, no caso. A conquista da libertação da terra, ela é entendida como guerra santa e tem muita matança mesmo. Eu já falei antes, né? É importante termos presente que não é matar indiscriminadamente um povo. A morte aqui é dos que oprimem e que matam todos os dias, às vezes de forma violenta e lentamente, os pobres. Esta violência da Guerra Santa é a violência justa, melhor, é a contra-violência justa dos pobres, contra a violência que eles sofrem todos os dias. Então, temos que incluir outro aspecto, que é compreender a vida como uma luta de classes. A luta de classes sempre existiu, não tem como escondê-la. Jesus foi morto por causa disso. Os poderosos o mataram, Jesus estava do lado da classe pobre. E então, aqui temos a mesma situação. São os sem terra, são os escravos que fogem da opressão do Egito, são os pastores seminômadas que viviam nas periferias, são os pobres da cidade representados por Raabe em Jericó. Esses grupos todos aqui promovem a contra-violência que eles sofriam todos os dias. Uma resistência. A resistência. E essa resistência, ela tem o aval de Deus. Precisamos lutar também contra a criminalização das lutas do povo. Que só eles acham que podem praticar violência e usam a lei, usam as instituições que chamam de democráticas e tudo, mas o pobre não pode resistir. Como não pode? Então o livro de Josué, nesse sentido, ele defende as lutas do povo, porque o livro de Josué é um livro que foi escrito provavelmente no exílio e relido no pós-exílio, quando o povo é escravo, sem terra, e precisa lutar para de novo libertar a terra das mãos dos que a oprimem e oprimem quem nela trabalha ou quer nela trabalhar. E nesse sentido, então, a luta por liberdade, por justiça, tem o aval de Deus, a partir do livro de Josué. Eu sou Julieta Amaral, estou aqui também participando desse encontro. Nós estamos num lugar lindo aqui, não sei se vocês já escutaram, mas temos um canto maravilhoso das cigarras aqui em volta de nós, e passarinhos, e araras e tudo mais. Então é uma natureza muito bonita. E eu queria perguntar então ao Will se a gente não precisa pensar que o que está escrito no livro de Josué, que são fatos que aconteceram historicamente e que estão descritos ali. Ou, já que você falou que o livro foi escrito como uma memória do povo que foi para o exílio, do povo que depois voltou do exílio, então o que está no livro é como uma lembrança daquilo que teria acontecido com as tribos, mas escrito assim de uma maneira agrandada e para ressaltar que Deus realmente está do lado do povo pobre. E aí, no primeiro momento do livro, teria sido uma justificativa também para as ações do rei Josias, que estava com interesses ali de lembrar essa história para justificar o que ele estava fazendo, e também, e depois do exílio, que o povo quer voltar para a terra, reconstruir. E aí nós temos também nesse momento presença de profetas que animaram a caminhada do povo, como a gente tem o terceiro Isaías e outros profetas. Então é isso, a gente não precisa pensar que fatos aconteceram historicamente. Olha, Julieta, eu acho importante uma coisa que a Marisa lembrou durante nosso estudo aqui. Muitas narrativas na Bíblia são como epopeias. Eu costumo chamar de histórias de heróis. Né? O herói ali é Josué. O herói maior é o próprio Deus na narrativa. Né? Josué não passa de um servo de Javé, assim como Moisés fora. O livro, Julieta, acho importante lembrar do Josué, na Bíblia hebraica, ele é o primeiro livro dos livros proféticos, então é profecia. Então acho que essa memória que você fez é importante. Se essa narrativa é uma narrativa de herói, dessa lógica epopeia, o livro tem que ser lido como epopeia, e não podemos lê-lo. Ele foi escrito assim, vamos dizer, em dois momentos. Ele narra uma epopeia, uma história de heróis lá do passado, longe, passado longínquo, e
ele narra essa história não como algo para lembrar como foi. O texto não quer fazer historiografia, não é uma crônica, uma descrição dos fatos. É uma narrativa simbólica para falar para os destinatários quando o livro é escrito. Então essa epopeia é apresentada como um espelho. A gente olha para o espelho não para ver como foi o acontecimento descrito lá atrás, mas ver nós dentro do espelho. A gente olha para o espelho e enxerga nós. Para nós hoje seguir na mesma linha profética da luta pela libertação da terra, como Josué liderou naquela ocasião, e hoje como ele, com a força de Javé, nós também de mãos dadas possamos seguir libertando a terra. Então, nesse sentido, a narrativa, como epopeia, ela é um espelho para pedir que nós olhemos para ele e nos enxerguemos na mesma luta ainda hoje. Eu sou Ieda Santos Leite, da equipe de publicações do CEBI, facilitadora também, e com muita alegria estou aqui participando desse evento, encontro maravilhoso, cumprimentando então o Hildo pela maravilha do encontro, pelas as janelas que ele deixou, ou portas, deixou abertas para nós, para nos motivar a um estudo de um ano. As pistas que o Hildo nos deixou sobre o livro de Josué vai permitir esse aprofundamento. Eu queria, Hildo, por gentileza, se possível, em rápidas pinceladas, que você falasse para nós sobre o protagonismo das mulheres em Josué. A partir de Raabe, mostrando a presença do patriarcado lá na cidade, né, na figura de Raabe, e hoje, que luz que pode trazer para nós, para as lutas de mulheres hoje? Ieda, é uma questão importantíssima que você levanta. É interessante que o livro de Josué nos apresenta duas portas de entrada, ou seja, como as lentes dos óculos. Uma porta é uma lente, a outra lente é a perspectiva com que os editores finais do livro nos convidam a lermos toda o capítulo 1, uma das portas, e o capítulo 2, a porta de Raabe, a mulher prostituída em Jericó. E então, essa segunda porta de entrada, ela é muito importante, porque ele não só quer mostrar a aliança dos pobres da cidade com os pobres do campo, né, porque os dois fazem uma aliança ali, mas os pobres da cidade estão representados pelo clã da Raabe, uma mulher prostituída, e que o povo, os ricaços da cidade usavam, abusavam, exploravam. Então esta porta de entrada é fundamental neste livro que é profético também. Então, no decorrer do livro, é importante lembrar que também, no capítulo 8, quando fala da assembleia em Gilgal, as mulheres, junto com as crianças, inclusive participam da assembleia. As mulheres estão presentes na luta. Elas não estão só no tanque e na cozinha. Estão lá na luta, presentes na Assembleia do Povo. O livro de Josué lembra também uma mulher, dá nome para elas. Quando as mulheres na Bíblia têm nome, significa que elas têm um protagonismo enorme dentro daquela cultura patriarcal ainda muito presente na época, muito mais do que hoje. Então isso dá mais significado ao protagonismo ao nomeá-las. A menina chamada Axa, ela é filha do Caleb e tem uma narrativa lá onde ela luta por terra boa. Ela luta por um chão que tem fertilidade para a produção e luta por água. Isso significa que a água é fundamental para que haja produção. E além disso, lembra as 5 filhas de Salfaade, lá do livro de Números, onde Salfaade e a sua companheira, eles não têm filhos homens, só 5 mulheres, e elas vão até Moisés e exigem terra também, que era só dada para os homens, elas exigem que seja também repartida para as mulheres. Moisés até fica sem saber o que fazer, consulta Deus e Deus diz para ele, dá terra para elas. E se tornou lei em Israel. Números 36. O livro de Josué faz questão de lembrar essa história, essa memória, para mostrar que a luta das mulheres lá atrás foi decisiva para que também as mulheres tivessem participação na repartição da terra no novo projeto. Então, nesse sentido, a luta das mulheres de lá também são espelho para a luta das mulheres hoje, como já comentamos. Meu nome é Vânia, estou na caminhada do CEBI há algum tempo e estou aqui participando deste encontro que veio nos despertar e trazer grandes curiosidades e também desafios e provocar. A minha pergunta para o Hildo é o seguinte:
diante da nossa atual realidade, nós sabemos que tem muitas pessoas que não têm teto, não têm casa, não têm lar. O latifúndio hoje, ele é expressivamente opressor. Diante dessa visão nossa hoje de mundo, aqui agora, como que o livro de Josué poderá nos inspirar para que todos tenham direito à terra, para que todos tenham direito ao sol? Bem, Vânia, uma das questões que se destacam no livro de Josué é que a terra, ela pertence a um dono só. E esse dono chama-se Javé, no livro de Josué. E também nos demais livros da Bíblia. Se Deus é o dono, então a terra é de todos os seus filhos e suas filhas. E ninguém pode ser excluído. Então, essa questão é central. Nós até fizemos um levantamento da quantidade de vezes, não lembro aqui, em que aparece a palavra, o verbo dar. A terra é dada por Deus. Não como propriedade, mas como posse, como usufruto da terra. E ela é repartida, partilhada. Então, se a terra é de Deus, então é de todos. Até tem um canto de um rapaz lá de Pernambuco que canta assim: eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Portanto, todas as criaturas de Deus têm direito a uma herança, palavra muito usada no livro de Josué, que é um lote, uma parte, uma porção na terra para nela viver e viver em paz e com dignidade. Meu nome é Denis, eu sou de Passos. Por lá, nas quebradas desses grandes sertões das Minas, a gente está metido com os processos de educação popular, de ligação de fé e vida, espiritualidade e militância, de modo que a gente está no CEBI, está nas SEBs, está nas pastorais sociais, nos movimentos populares. E nesse fim de semana nós participamos desse momento assim fecundo de troca, de partilha em torno do livro de Josué. E a gente, no CEBI, nós sempre temos o desafio de ler, de pensar com os nossos pés, a partir da realidade em que nós estamos inseridos e desse entorno maior que nos envolve. E nós sabemos que a conjuntura não está nada fácil, aliás, é mais uma conjuntura, né? Tão difícil. E nesse momento de encruzilhada complicada, dura, da luta de classes na América Latina, a gente desconfia muito de quem, falando aos pobres, falando aos provocados, aos sabotados, aos últimos, falando a estes, pedem paz em termos de resignação. E eu queria saber, Hildo, como é que o livro de Josué pode ser uma boa notícia para os pobres, má notícia para os ricos, para os patrões, e como em que medida deve e pode alimentar a revolta, a justa ira, a indignação desses que são pisados e esmagados por esse sistema capitalista perverso que, para o povo, distribui ossos e para os agronegociantes, para as mineradoras, acumula e otimiza rentabilidade e ganâncias. Pois é, Denis. O livro de Josué, ele não é uma boa notícia a quem aprisiona a terra e explora o povo pobre. Não. Mas é um evangelho justamente para as vítimas da opressão de qualquer sistema que oprime. Hoje, o neoliberalismo capitalista. Para as pessoas que lutam por igualdade e justiça, o livro de Josué, ele é uma força, ele é uma inspiração, uma motivação, um entusiasmo que vem do fundo para o engajamento na luta daquilo que Deus quer. Porque quem luta por igualdade e por justiça, luta a favor do projeto do reino, que foi o mesmo projeto de Jesus. Por isso é importante resgatar essa questão da análise da sociedade a partir da luta de classes. Muitos não gostam dessa palavra, justamente porque ou são da classe que oprime, ou ajudam a legitimar, justificar essa classe, porque são pagos para isso, são enganados para isso, né? Mas a sociedade sim vive uma luta de classe desde que apareceram os impérios egípcio e acádico lá no 3º milênio antes de Cristo ainda.
E essa luta de classes ela é muito forte hoje. Se no Brasil houve um golpe de Estado em 2016, é porque a classe opressora capitalista não permite que um governo que defende a Constituição de 88, que é uma Constituição que tem uma perspectiva social, de justiça, de defesa dos direitos, e esse governo não pode ficar no poder, tem que derrubar. Por isso a classe dominante fez o golpe com apoio do Império Norte-Americano, usando aqui a justiça para criminalizar um governo que estava ajudando a promover a reforma agrária e tantas outras coisas. Então, só não enxerga quem é cego. E o que Jesus mais fez foi curar ceguinho. Então, Jesus tem muito trabalho ainda hoje. Então, nesse sentido, o livro de Josué, ele não é uma boa notícia para quem oprime, mas uma boa notícia para os pobres. E ele, ao mesmo tempo, nele, Deus dá um aval à luta dos pobres, à contra-violência, à resistência dos pobres. Os opressores, eles legitimaram a violência dele. Inclusive, organizaram um Estado com uma instituição repressora a favor da proteção do que eles acham direito só deles, e não de todo o povo. Então, e criminalizam a resistência do povo. Não, nós precisamos... O livro de Josué, ele abençoa, e nele Deus dá um aval nas lutas do povo pobre por justiça e por fraternidade, por partilha e vida digna, bem viver para todas as pessoas. Eu sou Glória, de Ipatinga, do CEBI Vale do Aço, e tive a grande oportunidade de estar aqui nesse estudo com o Hildo Bongás, com os companheiros aqui do CEBI. Eu gostaria de perguntar para o Hildo, dentro do contexto político, social, econômico, até da religião, né, dentro das igrejas, quais são as luzes que nós, enquanto comunidade, enquanto lideranças, podemos trabalhar para que esse livro, que é um desafio para nós hoje, nesse contexto de tanta divisão, de tanto sofrimento, de tanta luta, e que às vezes a gente enxerga aí o pessoal desanimado. Quais são essas luzes que nós podemos trazer para que essa resistência ela venha fortificada com o estudo desse livro? Sou Antônio Raimundo de Ipatinga, estamos aqui nesse encontro estudando o livro de Josué com o Hildo. Gostaria de completar a pergunta da Glória, né? A gente que mora na cidade, né, nesse mês que vamos estudar a Bíblia e levar o estudo para a comunidade, em que esse livro pode ajudar nós das cidades a ver com outros olhos a luta do pessoal pela terra, pela casa, pela moradia? Bem, Glória, primeiro o ponto da religião. Eu acho que para hoje, nas nossas comunidades, a gente ir além da participação dos ritos da comunidade, até as festas que faz a comunidade, para a gente de fato se converter ao Deus bíblico, ao Deus de Jesus, porque não basta ser cristão, nascer cristão, é preciso tornar-se cristão. Aí a Simone de Beauvoir acho que também nos serve, né, como parafraseando ela, não basta nascer mulher, é preciso tornar-se mulher. Também nós homens precisamos fazer isso, não basta nascer homem, é preciso tornar-se um homem novo, não violento. E assim, também não basta nascer cristão, é preciso tornar-se cristão para aderir ao projeto de Jesus. E então o livro de Josué, ele tem essa força de mostrar que a religião é no fundo, né, a fé no Deus libertador, no Deus que não suporta qualquer tipo de opressão, a fé nesse Deus que está junto inúmeras vezes. Já para Moisés dizia isso: vai, eu estou contigo, não tenha medo, coragem, ser forte. Repete várias vezes isso no livro de Josué: eu estarei contigo, como estive com Moisés. Esta fé na presença desse Deus, Emmanuel, quer dizer isso, Deus que está com a gente, que nos empurra, nos move, nos entusiasma para fazermos parte do projeto dele, que é construir um mundo de fraternidade, de paz e de justiça. Então, para ti, Glória, eu acho que ficaria nisso. Quanto ao que o Antônio Raimundo levanta, para nós que moramos nas cidades, tem, Raimundo, não só a questão de nós apoiarmos a luta do campo, até porque nós na cidade dependemos do campo. O que nós teríamos hoje na nossa mesa, seja no café da manhã, no almoço ou na janta, se não fosse o campo? Hein? Responde. Não só nós
nos unirmos às lutas pela reforma agrária, como Raabe com seu clã, os pobres de Jericó, se uniram à luta dos pobres da terra para repartirem para fazer a reforma agrária na ocasião, Josué, tem um outro aspecto que o livro de Josué, na sua segunda metade, a partir do capítulo 13, deixa muito evidente. A cidade que antes era opressora, com muralhas, agora é integrada, Raimundo, é integrada no projeto Cidade-Campo, onde o campo é repartido e a cidade, ela está integrada nesse projeto. É uma cidade libertada e aberta, sem muralhas, aberta, integrando-se a esse projeto de justiça para o campo e também para a cidade. Eu sou uma irmã salesiana, irmã Marisa Mourão Saboia, e vivi por muitos anos, desde os anos 70, na inserção popular, junto com Julieta, numa favela, eu já morei lá. A inserção popular é um esforço, né, da vida religiosa de se aproximar do povo das periferias. A gente convive, né? Então, agora o CEBI tem muito a ver com isso. E hoje eu estou entendendo melhor. Houve o fato Josué. Josué foi aquele que chefiou o povo do Êxodo para conquistar a terra na entrada. O Êxodo foi uma conquista de gente pobre. É claro que eles não iam atacar cidades muradas, que isso seria um suicídio, né? O livro foi escrito pela corte dos reis. Tanto a primeira edição, lembrando os ideais de Josias, de formar de novo um país grande, forte, unindo o sul com o norte, né? Esse era o sonho de Josias. Então eles contam mais o que Josias sonhou do que o que realmente aconteceu com o povo que veio do Egito e conseguiu se assentar naquela terra, né? Então a gente, no CEBI, tem muito essa orientação de não misturar o fato com a narração do fato, porque o fato sempre acontece antes de uma maneira. Agora, a narração acontece, às vezes séculos depois, misturando os interesses de uma outra época. Então, no caso, os interesses da corte, que queria mostrar o poderio da corte. E aí, a gente fazendo isso, ajuda o povo a fazer uma outra leitura. O livro de Josué é um desses que a gente pode dizer, tem que ser lido pelo avesso e não pelo direito. O avesso é o lado certo para ler o livro de Josué. Isso é, o povo pobre se arranjou como pôde para assentar-se na terra prometida, não entrou muito nas planícies, entrou nas terras mais altas, nas chapadas, nas montanhas, e lá se foi assentando e pouco a pouco se fortificando, abrindo cisternas. Essa foi a luta deles, abrindo uma agricultura feita em degraus, aprendendo a impermeabilizar as cisternas. Mas o livro de Josué não fala disso, ele deixou isso porque na corte dos reis nem se sabe qual é a luta do povo, né? Então eu agradeço muito ao Hildo que ele soube reacender a nossa esperança. Bem, Marisa, eu acho que é um aspecto fundamental, viu? Porque a narrativa como a temos hoje, ela já é uma interpretação do fato, como você destacou muito bem. Esta narrativa, ela coloca lá no passado longínquo, né, a libertação da terra das mãos dos que oprimem a terra e os povos que nela vivem, numa narrativa assim, dentro da perspectiva que você mesma levantou, que é de uma epopeia, uma narrativa de um herói. Não pode jamais ser lida ao pé da letra, como uma invasão de um povo que vem de fora, invade, destrói tudo, toma conta, mata todos e toma conta da terra. Não, a formação de Israel, ela passou por um processo longo e o próprio livro de Josué, ele dá elementos para isso. É a luta dos pobres contra o reinado. Quando fala da tribo de Efraim, de Manassés, lá, acho que no capítulo 17, vai falar que quando eles reclamam para Josué, é pouca terra para nós, somos muitos, nossa tribo é grande, diz, olha, tem muito mato ainda nas montanhas, vão para lá, derrubem o mato, então a formação de Israel começou nas montanhas, justamente fugindo da opressão das cidades na planície, de vários grupos, os pobres, os que chegaram do Egito, que era um grupo minoritário, a maioria eram os pobres do campo ali da região, os camponeses endividados
envergonhados de tantos impostos que tinham que pagar, não só para os reis cananeus, mas também para o faraó, que era o imperador que controlava a região. Muitos camponeses endividados, e no livro de Samuel diz que os camponeses fugiam para as montanhas endividados, e o Davi organiza esse povo pobre. Então a formação de Israel começou a partir deles, os pobres de Canaã, do campo especialmente, mas também da cidade, os que vieram de fora, como os hebreus e as hebreias do Egito, e os pastores seminômades que viviam na beirada, nas estepes e no deserto. Não só na região de Canaã, mas também de longe, como o grupo de Jetro, que veio lá de Madian, que hoje fica na Arábia, no sul, no Sinai, e é também um grupo de pastores seminômades. Foi lá que Moisés foi conhecer Javé, que era o Deus daquele clã, daquele grupo, e que migra para a Palestina, né, e depois acaba se impondo como a divindade principal, né? A formação de Israel não foi uma conquista violenta como uma guerra relâmpago, vem de fora, entra, acaba com tudo e toma conta. Não, foi um processo lento, que veio de dentro mesmo, com grupos de fora que entraram, e é a luta não de um povo contra outro, mas dos pobres, de todos os povos, contra os opressores destes povos. Por isso, o povo de Deus na Bíblia não é um povo étnico, um povo que é todo mundo parente um do outro. Não, o povo de Deus na Bíblia são os pobres de todos os povos do mundo. E todos estes, como os seus opressores, têm direito a um pedaço de terra. Então a luta contra os opressores não é necessariamente matar eles, mas é fazer com que deixem de ser opressores e sejam também irmãos do povo. Quando não aceitam, bem, aí fica difícil. Hildo Bongás, meu irmão, gratidão por você ter saído lá do Rio Grande do Sul e ter vindo aqui para Minas Gerais, aqui na Casa Formação do CEBI, em Minas Gerais, aqui no bairro Areias, município de Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, ter partilhado e socializado conosco essa série de chaves para uma interpretação sensata, libertadora, interreligiosa e militante do livro de Josué, que será o mês da Bíblia 2022. Gratidão, meu irmão. Pra lutar eu vou, se é pra estar presente eu tô, pois na vida da gente o que vale é o amor. Se é pra ir pra lutar eu vou, se é pra estar presente eu tô, pois na vida da gente o que vale é o amor. Terra, água e energia não são mercadoria. Terra, água e energia não são mercadoria. Terra, Água e energia não são mercadoria. Vou convidar meus irmãos trabalhadores, operários, lavradores, escateiro e outros mais. E juntos vamos celebrar a confiança, nossa luta na esperança de ter terra, pão e paz. Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade, povo do Senhor. Vou convidar os índios que ainda existem, as tribos que ainda existem no direito de viver. E juntos vamos, reunidos na memória, celebrar uma vitória que vai ter de acontecer.